Então, tá na Defensoria Pública, a gente constitui a maioria mulher, isso é um privilégio. E, inclusive, eu ter assumido a frente do controle interno nesses anos, também sinto que é uma oportunidade a gente, mulher, mostrar o nosso trabalho. Porque conhecendo outros órgãos, outras instituições do controle interno, eu vi que a maioria era masculina. Então, assim, eu senti que com isso, quando a gente tem a competência e o apoio institucional, né, a gente sabe que o gênero não define, assim, a capacidade, né, de você liderar uma área estratégica, realmente de você mostrar, a gente mostrar o que a gente é capaz. Meu nome é Juliana Bittencourt Fernandes dos Santos. Eu sou analista e atualmente fui convidada para trabalhar na assessoria de planejamento estratégico aqui na Defensoria Pública. Eu sou natural de Florianópolis, eu e meu marido, né, nós somos de lá, e a gente veio para o Paraná quando ele passou no concurso aqui. Então, quando a gente veio para cá, eu pensei, vou estudar também para algum concurso, né? Eu tenho formação jurídica, vou estudar então para algum concurso e eu escolhi a Defensoria Pública. Escolhi a Defensoria Pública por acreditar realmente no crescimento dessa instituição e também por estar alinhada, né, pela visão e os valores da Defensoria Pública, né. Então, consegui passar no concurso, sou servidora do primeiro concurso da Defensoria Pública e desde então estou na área administrativa da Defensoria. Acho que para mim a principal dificuldade estar longe da família. A principal dificuldade é realmente estar longe da família, porque eu me senti acolhida até aqui no Paraná, nós fomos bem acolhidos, Curitiba é uma cidade muito boa, né? Então até digo que não teve grandes dificuldades nessa mudança, mas realmente estar longe da família é o que mais pesa pra gente. Mas, como você falou, a gente não é tão distante, Floripa e Curitiba não é tão distante, né? Bom, então vou voltar um pouquinho. Lá em casa, meus pais... nunca faltou nada, mas é bem humilde, né? Uma família, assim, na verdade, humilde, que nunca faltou nada pra gente, mas a minha mãe é professora, meu pai tem um comércio local lá em Florianópolis, então o direito, na minha concepção, foi uma oportunidade de crescer, né? De ter realmente uma visão diferente, de poder até ajudar as pessoas e ter uma estabilidade, que eu já pensava desde sempre em fazer concurso público, então o direito, na verdade, foi esse direcionamento que me fez ir para a área do direito. E no começo, hoje a gente tem mais de 10 anos que eu tô aqui, né? Na verdade, eu entrei em exercício em 2016, mas a defensoria já tem mais de 10 anos e realmente faltava mais estrutura, estava todo mundo aprendendo e agora que a gente vê isso mais consolidado, né? Tá, então eu comecei na defensoria, sempre fiquei na parte administrativa e eu comecei no antigo departamento de compras e aquisições. Eu fazia bem a parte era relacionada a contratos, né? E em seguida, alguns meses depois que eu entrei em exercício, eu fiquei grávida e aí eu saí de licença maternidade. E quando eu voltei, eu fui convidada para atuar na unidade de controle interno. Então, assim, foi um grande desafio, mas eu vi que foi uma oportunidade de crescimento. Foi nesse momento que realmente eu vi a administração pulsando, eu conheci realmente a administração, né? Foram diversos anos no controle interno e aí no fim de 2024 eu fui convidada para compor a assessoria da Defensoria Pública Geral. Então, fiquei no gabinete, auxiliando ali como assessora. E agora faz poucos dias fui convidada novamente para ir para a assessoria de planejamento estratégico. Então, o controle interno, ele tem, na verdade, o controle interno, o termo de controle interno parece só um setor, mas não é só um setor, né? A gente entende que o controle interno tem que estar previsto em toda a parte da administração. Todo mundo tem que ter o seu controle das suas atividades. E com isso a gente consegue fortalecer os fluxos, mitigar riscos para que a gente não tenha desvios. Então, o controle interno tem essa grande importância e que, como você falou na transparência, né, isso é muito importante tanto para o público externo quanto para o público interno. Saber por onde está indo os nossos recursos, né, quais são as nossas relações de pessoas, de contratos. Então, realmente é muito importante essa parte da transparência e o controle interno ajudou inclusive a solidificar isso internamente. Vou dizer para vocês que eu já percorri bastante, né, dentro da defensoria e hoje eu tô bem feliz onde eu tô, mas os desafios sempre aparecem, né? Mas tô bem feliz, assim, onde eu tô. Eu sinto que eu tive essa oportunidade de ir conhecendo novos setores, novas unidades e a gente vai crescendo muito, porque isso agrega muito conhecimento, né? Então, eu fui mãe depois que eu já era servidora e eu sinto para mim e acredito que para a maioria das mulheres existe
uma dificuldade entre conciliar a maternidade e o interesse profissional, né? Nosso desenvolvimento profissional. Porque, no fundo, quando a gente é mãe, a gente quer estar ali com as nossas crianças, principalmente nos primeiros anos de vida, assim. Então, acho que tem realmente essa dificuldade de conciliar os dois papéis. Só que eu acho que essa dificuldade não veio pela Defensoria, pelo contrário, porque eu acho que a Defensoria, ela traz esse apoio, né? A gente vê os nossos direitos enquanto mulher, enquanto mãe garantidos. Eu nunca senti nenhum obstáculo para poder exercer a maternidade. Inclusive, nós temos apoios, né? Temos licenças, temos auxílios, tudo que realmente proporciona que a gente consiga conciliar as duas frentes, né? Que a gente consiga conciliar a frente de ser mãe e conciliar também ser profissional. E isso, para mim, é fundamental, tá numa instituição que eu consiga conciliar minhas duas frentes, porque ser mãe, para mim, é sensacional. De orgulho. Acho que é de bastante orgulho, sim. Acho que todo mundo tem ciência do que a Defensoria, a importância da Defensoria, e que a gente aqui dentro consegue, enfim, fortalecer essa instituição para que ela consiga lá na ponta, né, entregar efetivamente o acesso à justiça e promover isso para quem mais precisa. Então, desejo que continuemos crescendo, porque nos últimos anos a gente cresceu muito, então que a gente continue, que a gente expanda os nossos serviços, que a gente consiga realmente atender mais pessoas com qualidade, que essas pessoas consigam efetivamente ter os seus direitos garantidos, né, e assegurados. Então, acho que esse é o meu principal desejo, que a Defensoria continue expandindo, crescendo e atendendo a todos que precisam.